And I can tell you more are coming. Advertisers who have seen their own ads published against hateful, horrible content on Facebook, racist, anti-Semitic poison, they are finally saying enough. Jonathan Greenblatt, que nós acabamos de ouvir numa entrevista à agência Bloomberg nos Estados Unidos, é o CEO da Liga Antidifamação, ADL, na sigla em inglês, uma das organizações civis que estão por trás da campanha Stop Hate for Profit, Pare o ódio pelo lucro, numa tradução literal. O movimento foi lançado neste mês com o objetivo de convencer grandes anunciantes a retirar suas propagandas do Facebook, como forma de pressionar a rede social a remover conteúdos que promovam discurso de ódio. Facebook share is plunging as more and more advertisers pull out of the platform and join this ongoing boycott, including Unilever today, Procter & Gamble also initiating a comprehensive review of the platforms that it advertises on. Not a good day for Facebook shares. Mais de 160 marcas já aderiram ao boicote e as ações do Facebook despencaram. A empresa perdeu 56 bilhões de dólares em valor de mercado só na última sexta-feira. Pesos pesados como Coca-Cola, Unilever, Pepsi, Starbucks e Honda anunciaram a suspensão de publicidade no Facebook e no Instagram, que faz parte do mesmo grupo, por diferentes períodos de tempo. Algumas, como a Coca-Cola, incluíram na lista também outras redes sociais. Diante da crise, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reagiu. I also stand against hate or anything that incites violence or suppresses voting. And we're committing to removing that content too, no matter where it comes from. Em uma transmissão ao vivo, Zuckerberg anunciou que a rede social vai ampliar as restrições ao discurso de ódio em publicidade paga e pode até remover conteúdos publicados por políticos. O Facebook também vai rotular conteúdos mantidos por questão de interesse público, mas que deveriam ser removidos, e deve ampliar a categoria dos conteúdos de ódio proibidos nos anúncios. Mas as medidas foram consideradas insuficientes. Until Facebook will take meaningful steps and make real changes that reflect the shared values, not just of those brands, but I think of the general public in our society, I don't think we're going to be in the right place. O que motivou a campanha de boicote ao Facebook? Qual o impacto sobre a empresa? O que mais a rede social pode fazer para eliminar as postagens falsas ou que disseminem discurso de ódio? E aqui no Brasil, como caminha essa discussão? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o editor assistente de economia, Alexandre Rodrigues, e com o colunista Pedro Doria. Fique com a gente. Alexandre Rodrigues, o que é que está na origem desse movimento de boicote de anunciantes ao Facebook? Como é que essa história começou? Bem, Carolina, você sabe que a gente está acompanhando nos Estados Unidos esse movimento de protestos, né, contra o racismo que foi desencadeado pela morte daquele cidadão negro, o George Floyd, lá em Minneapolis, por um policial branco, né? É uma cena chocante que desencadeou uma série de protestos nas ruas, e esses protestos também passaram a acontecer nas redes, né? Como quase tudo hoje na nossa sociedade. E aí, o que aconteceu é que no meio desses protestos, né, um dos fatores que levaram a essa campanha contra o Facebook foi o fato de o presidente Donald Trump ter publicado, né, nas redes, tanto no Twitter, mas também no Facebook, uma declaração ali que soou como uma ameaça ou como um estímulo à violência contra os manifestantes nas ruas. Trump afirmou que os manifestantes são bandidos e escreveu: "Quando os saques começam, os tiros começam." A mesma mensagem foi publicada pela conta oficial da Casa Branca, também no Twitter. As duas postagens foram encobertas pela rede social, com um aviso de que o texto viola as regras por enaltecer a violência. E houve uma diferença de política, né, de tratamento dessa declaração ou dessa postagem pelas redes sociais. O Twitter sinalizou como uma coisa ali, um discurso inapropriado, um discurso que poderia incitar a violência, enquanto o Facebook não fez nada, manteve ali. E aí começou uma cobrança de que o Facebook fizesse algum tipo de ação em relação a esse tweet e uma série de outros tweets do presidente Trump, e isso também foi crescendo para outros discursos de ódio ou de incentivo à violência que
permeiam as redes sociais hoje em dia, né? Então, como o Facebook se mostrou mais resistente a endurecer essa política contra isso, ele virou o alvo principal dessa campanha, que é uma campanha que ganhou um lema que se chama Stop Hate for Profit, que a gente poderia traduzir como Pare o ódio pelo lucro. E esses caras na verdade, são associações, né, de direitos humanos. Tem uma associação bastante à frente disso, que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor nos Estados Unidos, que é uma associação bastante militante na questão do racismo. I'm Derek Johnson, President and CEO of the NAACP. We're calling on our members, partners and friends to #LogoutFacebook. E aí eles mudaram um pouco a tática, porque não é a primeira vez, né, que existe essa cobrança das redes sociais para terem mais responsabilidade pelo que os usuários postam. Mas dessa vez, eles mudaram a tática e começaram a pedir que as empresas retirassem anúncios do Facebook. Então eles foram no bolso. E aí é que teve um movimento diferente de outros movimentos, né? E aí começaram os problemas do Mark Zuckerberg. Várias marcas aderiram. A Coca-Cola anunciou que ia suspender publicidade nas redes sociais em geral, mas as outras muito focadas no Facebook. Qual o impacto disso sobre o Facebook e sobre a fortuna pessoal do Mark Zuckerberg? Já perdeu uns bilhõezinhos aí, né? Pois é, exatamente. O que aconteceu foi uma escalada de adesão das empresas a esse movimento, né? Logo no começo, pequenas empresas, muitas startups que começaram a aderir a isso. Mas teve a primeira grande marca que aderiu, que foi uma marca de artigos esportivos, que chama The North Face. Eles fizeram essa adesão à campanha e logo em seguida, na última sexta-feira, a Unilever declarou que ia suspender todos os seus anúncios até o fim do ano em redes sociais nos Estados Unidos. Então também o Twitter, não só o Facebook. Mas o que aconteceu é que quando a Unilever fez isso, aí ficou bastante preocupante, porque a Unilever é dona de uma série de marcas de bebidas, alimentos, produtos de higiene, é uma grande anunciante, né? E aí o mercado financeiro percebeu isso e aí as ações do Facebook na própria sexta-feira começaram a cair, e o próprio Mark Zuckerberg, que é um dos principais acionistas, né, do Facebook, ele só num dia ele perdeu mais de 7 bilhões de dólares ali da fortuna pessoal dele. Qual que é o foco né, dessa campanha? É fazer com que as marcas tirem os anúncios do Facebook. E os anúncios hoje, eles são 98% da receita do Facebook. Pra ter uma ideia, só nos 3 primeiros meses desse ano, que já é um ano complicado por conta da economia global, o Facebook arrecadou 17 bilhões de dólares em anúncios. Quais foram as medidas que o Mark Zuckerberg anunciou até agora para tentar atender, pelo menos em parte, a essas demandas? No próprio dia ali em que a Unilever fez esse anúncio, ele fez também uma transmissão ao vivo na internet, em que ele disse que a empresa, o Facebook, estava comprometido em melhorar sistemas de detecção de declarações ou posts que violam as suas políticas, também iria sinalizar para anúncios que pudessem de alguma forma estar ligados à incitação à violência ou discurso de ódio. Mas ele não deixou claro, e assim, ficou ali bem entendido que ele não pretende interferir nos posts dos usuários e em grupos de discussão ali no Facebook, onde se cozinham muitas desses discursos de ódio ou até notícias falsas. E ele também deu a entender que pessoas conhecidas como o presidente Trump, é importante que as pessoas saibam o que elas têm a dizer, então elas continuariam a poder publicar no Facebook sem uma sinalização clara de quão inapropriada é aquela declaração. Often here, seeing speech from politicians is in the public interest, and in the same way that news outlets will often report what a politician says, we think it's important that people should generally be able to see it for themselves on our platforms too. E para essas associações que estão à frente dessa campanha, isso que ele anunciou não é suficiente. Então eles continuaram a fazer a pressão sobre o Facebook e aí o número de marcas ou de grandes empresas aderindo foi aumentando.
E teve um passo que eu acho que foi muito importante, foi o fato de a Coca-Cola, justamente na sexta-feira, já mais para o final do dia, a Coca-Cola ter anunciado que ia também suspender os seus anúncios por 30 dias para repensar a sua política de publicidade para as redes sociais, mas o presidente da Coca-Cola, ele colocou uma palavrinha lá no comunicado dele que era: vai suspender os anúncios globalmente. Essa palavra globalmente é diferente da Unilever, cuja ação estava restrita aos Estados Unidos. E a própria campanha estava muito voltada para a questão nos Estados Unidos. E aí eu acho que isso também chamou a atenção dos organizadores do movimento, e eles partiram agora para um movimento global, em que eles estão pressionando empresas em todo o mundo, particularmente na Europa, para que elas também entrem na campanha. Aqui no Brasil essa onda já chegou, claro que essas marcas todas têm operação aqui no Brasil, né? Mas por enquanto são anúncios das sedes, sempre das companhias lá fora, né? Essas empresas, como a Coca-Cola, por exemplo, disse que isso vai valer mundialmente, então vai valer no Brasil também. Mas a tendência, sim, é que isso comece também a vir para o Brasil e que outras marcas, inclusive marcas brasileiras, possam ser pressionadas a tomar uma atitude parecida. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo desse movimento também com o movimento do Sleeping Giants, que é um movimento recente também, em que foi forte aqui no Brasil já, e que tem tido bastante influência aqui no Brasil, que é pressionar marcas que anunciam em sites de notícias falsas, né? Pressionar essas empresas a tirarem anúncios desses sites. Chegou ao Brasil agora uma conta, um movimento que encontra esses sites que divulgam fake news e informa as empresas anunciantes que elas estão colocando anúncios nesse tipo de plataforma que presta de serviço ampliando a desinformação. Isso já tem bem forte no Brasil. Então eu acho que é uma lógica bem parecida, né? Alexandre Rodrigues, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, um prazer, até logo. Pedro Doria, as críticas ao Facebook por não remover conteúdo de ódio de maneira eficiente não são novas. Onde é que está a origem desse problema? A história, em essência, é muito longa porque a questão da desinformação no Facebook está bombando desde a última eleição presidencial americana, quando ficou óbvio que não só o Facebook, mas as redes sociais em geral têm o poder de influenciar em eleições. A partir daí a gente começa a perceber que essas redes são muito mais complexas do que elas parecem ser e ao redor disso está sempre girando a questão da desinformação. A desinformação tem muitos rostos diferentes nas redes sociais. Um deles, a gente fala muito, é a questão da fake news, das notícias falsas, ou então distorcidas. Mas existe um outro aspecto que caminha junto, que é a questão do discurso de ódio, né? Publicidade antissemita, negação de holocausto, todo um debate que existe principalmente nos Estados Unidos, infelizmente aqui no Brasil é muito pouco, mas existe também a respeito da questão do papel da população negra dentro da sociedade. A discussão é longa. Nesse momento, o que pegou pesado foi, juntamos nesse ano 3 coisas simultaneamente. Eleições americanas, a presidência se aproximando e novamente Donald Trump no páreo. A Rússia e o Irã voltaram a ser acusados de usar redes sociais como o Facebook e o Instagram para interferir nas eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Essa denúncia foi feita pelo próprio Facebook. Segundo a rede social, foram identificadas contas falsas com publicações relacionadas ao cenário político. A questão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que deu novo fôlego ao movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, e evidentemente a questão da pandemia. Está todo mundo em casa, está todo mundo tenso, quer dizer, você junta esses 3 elementos e novamente estamos aí discutindo o papel da desinformação nas grandes redes sociais, questionando a questão do racismo na sociedade, questionando o fato de que as redes sociais fazem muito pouco a respeito disso, porque onde que está a âncora aí? 3 semanas atrás, no início de junho,
O presidente Donald Trump foi ao Twitter quando estavam escalando os movimentos sociais, as manifestações pro Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, foi dos Estados Unidos e botou um tweet. E o que ele disse naquele tweet era: quando os saques começam, os tiros vêm junto. O Twitter tomou uma atitude. O Twitter disse: olha, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui não tem espaço na nossa plataforma, como é o presidente dos Estados Unidos, nós não vamos apagar. Mas retweets estão proibidos, comentários estão proibidos, likes estão proibidos. E eles puseram uma etiqueta lá dizendo: isso aqui é discurso de ódio. O Facebook se vira, isso é uma postura que o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, tem há muito tempo, tem 2 anos, ele diz: não, nós não mexemos no que dizem políticos eleitos. Nós consideramos que isso é liberdade de expressão, nós não fazemos nenhum tipo de interferência. A gente pode ter um debate se pode ou não pode, isso afinal de contas essa é uma empresa privada, ela faz o que bem entende, mas aí ONGs muito importantes, entre elas ONGs fundamentais na estrutura americana desde os anos 40, como a NAACP, é uma ONG por direitos civis, que nasce de dentro do movimento negro, e a Anti-Defamation League, que é também uma ONG de direitos civis, que nasce do movimento contra o antissemitismo ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, né? ADL is a century-old anti-hate organization, and we have only begun to fight against anti-Semitism, against all forms of hate. Essas duas ONGs começam a puxar um movimento: olha, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito do discurso inflamatório de desinformação nas redes sociais. Imediatamente, 2 marcas esportivas muito importantes nos Estados Unidos, a Patagônia e a North Face, aderem ao movimento e dizem: não vamos publicar mais publicidade no Facebook. Só que, conforme a semana passada foi se desenvolvendo, a gente começou a ver marcas cada vez mais relevantes entrando nessa. Em particular, 2 chamam muita atenção. Uma é a Unilever, porque a Unilever é o 2º maior anunciante do mundo. E a outra é a Coca-Cola, que é o 6º maior anunciante do mundo. Pedro, e qual o impacto desses anunciantes para o Facebook? É um impacto financeiro significativo ou é mais uma crise de imagem? Do ponto de vista financeiro, é claro que a gente vai fazer aquelas manchetes: o Facebook perde não sei quanto em valor de mercado, Mark Zuckerberg fica não sei quantos bilhões mais pobre e tudo mais. A questão não é dinheiro. Se você pega os 100 maiores anunciantes do Facebook, eles representam 6% do que circula de dinheiro ligado à publicidade no Facebook. É um percentual razoável, mas é pouco. Não vai quebrar o Facebook, não vai ameaçar o Facebook, nada. Agora, envia um sinal muito importante. Anunciantes relevantes estão dizendo que o Facebook tem problemas. O Facebook faz parte de uma máquina que incentiva o ódio, incentiva as divisões na sociedade e, em última análise, danifica a democracia. E esse é o ponto que nós estamos agora. O Mark Zuckerberg anunciou algumas ações pontuais. O Facebook vai começar a marcar postagens com discurso de ódio que violem suas regras, algumas outras medidas para evitar repressão a eleitores, proteger minorias contra abusos, mas os movimentos estão achando isso insuficiente, né? O que o Facebook poderia fazer mais? Carol, olha, essa é a pergunta de 6 milhões de dólares. Essa é a pergunta mais complicada de todas, porque aí já não é mais uma questão de Facebook e das propriedades do Facebook, tá? Quais são as propriedades do Facebook? Instagram e WhatsApp. O WhatsApp, evidentemente, não está nessa história porque não tem publicidade ainda, mas Facebook e Instagram tem. Isso vale também para o YouTube, que faz parte da holding do Google. Isso vale também para o Twitter. Qual é a questão aí? Onde está o problema, o foco do problema? Está no algoritmo. Como é que esse negócio é todo interligado? O algoritmo é movido por um sistema de inteligência artificial. E a pergunta que ele está tentando responder o tempo todo é o seguinte: como é que eu faço para as pessoas ficarem maior quantidade de tempo aqui dentro da minha rede para que eu possa exibir a maior quantidade possível de propaganda? Sabe aquela coisa que a gente vive falando? Redes sociais viciam, eu não consigo largar esse negócio e tudo mais? Pois é porque o algoritmo funciona.
Polêmica na internet, né? De novo, documentos vazados da sede do Facebook na Austrália mostraram que a rede social de Mark Zuckerberg tem usado esse algoritmo para identificar o estado emocional dos usuários, né, e de alguma forma mandar essas informações. Aquela ali tá tristinha hoje, manda essa publicidade que vai dar certo com ela. O algoritmo funciona. Ele consegue encontrar uma maneira de botar na frente da gente o tempo todo posts que fazem a gente ficar grudado lá. Agora, a maneira pelo qual o algoritmo funciona, isso não é intencional do algoritmo. O algoritmo simplesmente quer que a gente fique muito tempo. O problema é que aí, isso é, em essência, um algoritmo que está estudando como é que a psicologia humana funciona. E a maneira como a psicologia humana funciona é o seguinte: se você quer muita atenção de uma pessoa, deixa ela constantemente indignada. E é isso que o Facebook, que o Twitter, que o Instagram, tem o Instagram um pouco menos, mas o YouTube também, a maioria dessas redes fazem, elas nos deixam consistentemente indignados. Esse é o problema, porque essas redes de desinformação que incitam discurso de ódio, que provocam a polarização, o que esses produtores de conteúdo, em essência, descobriram é que se eles produzem material que nos deixam o tempo todo indignados, eles vão ser muito distribuídos pelas redes sociais, porque aquilo é exatamente o tipo de coisa que o algoritmo sabe que vai fazer a gente olhar para mais propaganda. Então, no fim das contas, a única maneira de você resolver esse troço, esse paradoxo, é fazer com que empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores em Nova York traiam o seu compromisso com seus acionistas, que é de gerar a maior quantidade possível de lucro, e abram mão de gente nas suas redes durante muito tempo. Ou seja, o algoritmo tem que perder eficiência. O algoritmo não pode nos apresentar postagens que nos deixam o tempo todo indignados, zangados, irritados, que é o clima político que tomou conta do mundo todo, de todo o mundo democrático. Minha opinião é o seguinte: só um processo antitruste, dividindo, quebrando essas empresas em empresas menores e concorrentes, vai conseguir produzir algum tipo de efeito. Sem isso, eu não sei como é que resolve. E aqui no Brasil, Pedro, por enquanto nenhuma empresa de peso brasileira aderiu a essa campanha. A gente tem nessa terça-feira a votação, possivelmente, do projeto de lei que trata de fake news no Senado. Deve ser votada na terça-feira agora. Deve ser votado o projeto de lei sobre as fake news, que pretende punir a disseminação dessas informações falsas pelas redes sociais. A votação estava prevista para acontecer essa tarde, mas a sessão foi adiada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Como é que esse projeto de lei conversa com essa discussão, né? Como é que afetaria, por exemplo, a operação do Facebook aqui no Brasil? Eu acho que esse projeto de lei, isso é uma opinião pessoal, tá? Mas é uma opinião que é compartilhada por boa parte das entidades civis e dos centros de pesquisa que lidam com a internet. O problema do projeto de lei é que ele põe o foco no lugar errado. Ele acha que o problema é fake news. O problema não é fake news. O problema é manipulação da opinião pública. Um dos instrumentos desse processo de manipulação é fake news. Mas se você tirar fake news, se fosse possível você conseguir tornar ilegal fake news e proibir a sua produção, ainda assim você não ia conseguir resolver o problema essencial, que é da manipulação. Porque você pode distorcer, porque no fim das contas, essa manipulação funciona com redes que pode ser de robôs, pode ser de várias pessoas, pode ser de algumas poucas pessoas manipulando várias contas, não importa no fim das contas. Essa turma se junta batalhando por uma mesma opinião e cria artificialmente consensos na internet. Tem um processo sociológico meio complicado, né, por trás, mas em essência eles conseguem manipular a opinião pública, literalmente produzindo consensos artificiais. Uma das ferramentas é fake news. O que a lei quer fazer é obrigar as plataformas a vigiar o que é discurso de ódio, o que não é, o que é fake news, o que não é, e fazer com que as plataformas se responsabilizem por expurgar esse conteúdo. O que esse projeto faz essencialmente é proibir o uso de robôs não identificados e de contas com comportamento inautêntico, aquelas contas que simulam ser pessoas, mas na verdade são robôs manipulados por verdadeiras organizações criminosas. É assim que você garante a democracia na rede e garante a verdadeira liberdade de expressão. Eu acho que o foco é errado.
O foco devia estar em outras duas pontas. O foco devia estar em quem financia essas redes de manipulação e, ao mesmo tempo, obrigar as plataformas a terem controles para impedir que grupos consigam puxar, por exemplo, no Twitter para cima artificialmente determinadas hashtags. A gente deveria ser capaz de ter algoritmos capazes de perceber quando um pequeno grupo de contas está fazendo com que artificialmente determinados temas cresçam nas redes sociais. Se a gente obriga as plataformas a investir mais nisso, elas já estão investindo, tá? E se simultaneamente a gente consegue ter departamentos especializados de polícia, tanto na federal quanto nas civis dos principais estados, dos estados com PIB mais alto, a gente consegue ter departamentos especiais voltados para a investigação de redes que são redes milicianas, tá? Milícia digital, mas é milícia, que financiam esse processo de desinformação. Eu acho que a gente ia ser muito mais eficaz do que tentar ficar dizendo se tal coisa, se tal frase pode ou não pode, porque aí, Carol, você começa a entrar naquela coisa de você tem que montar um departamento de censura, entendeu? O que pode ser dito, o que não pode ser dito. E em que contexto tal frase é uma ofensa, é uma piada, é uma coisa desajeitada falada por um adolescente, percebe? Começa a ficar tão complicado que, no fim das contas, pode vir a ameaçar até a questão da liberdade de expressão. Pedro Doria, obrigada pela participação. Até a próxima. Até. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço do combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.